Leão XIV pede para que bispos se tornem especialistas em sinodalidade. Tempos atrás, Leão XIV disse que a sinodalidade ela deve se tornar uma mentalidade. A Igreja Sinodal de Leão XIV. Você sabe o que isso realmente significa? Meu nome é Leonardo, esse é o canal Tietos Fidelio. Recentemente, saiu uma matéria em que Leão XIV ele pede para que os bispos se tornem especialistas em sinodalidade. Papa Leão XIV pede que religiosos se tornem especialistas em sinodalidade. Todos os cristãos são chamados a ser construtores da comunhão de Cristo, formados em uma igreja sinodal, na qual todos cooperam na mesma missão de acordo com seu próprio carisma e ministério, disse ele durante a celebração do 70º aniversário da Conferência de Liderança de Religiosas dos Estados Unidos. Hoje se ouve muito falar nessa tal igreja sinodal. Mudaram o nome, né? Não é mais Igreja Católica e agora é a Igreja Sinodal. Você sabe realmente o que é essa Igreja Sinodal? Se a gente pegar aqui o documento final do Sínodo dos Bispos, a gente vai entender melhor o que é essa Igreja Sinodal. Nesse caminho, uma igreja sinodal compromete-se a caminhar nos diferentes lugares onde mora, com os crentes de outras religiões e com pessoas de outras convicções, compartilhando livremente a alegria do Evangelho e acolhendo com gratidão por seus respectivos dons, para construir juntos, a partir irmãos e irmãs todos, em um espírito de troca e ajuda mútuas, justiça, fraternidade, paz e diálogo, associação interreligiosa. Então, essa tão falada Igreja Sinodal, como Leão XIV tem enfatizado tanto aí nos últimos tempos, é aquela igreja que propõe às pessoas de se aproximar aos outros que pensam diferente, que têm convicções religiosas diferentes, para conversar, mas não no intuito de levar a verdade católica, não no intuito de querer converter essas pessoas e mostrar que estão no erro. Ter esses tipos de convicções é errado. Então, o intuito dessa igreja sinodal é fazer com que as pessoas acostumem com a ideia de que todas as religiões são iguais, que todas as religiões têm o seu lado bom e louvável, que tudo leva a Deus, independente da fé, independente das suas convicções. Então, esse é o modo de agir, né? Esse é o modo de que essa nova igreja, e que agora intitulam como Igreja Sinodal, se propõe a agir nas pessoas. O próprio Leão XIV, ele também disse, tempos atrás, a sinodalidade ela deve se tornar uma mentalidade. Papa Leão, que a sinodalidade se torne uma mentalidade. No dia 17 de junho, o Papa Leão recebeu em audiência a Conferência Episcopal Italiana. No discurso que proferiu na ocasião, fez um sublinhado muito intenso sobre a sinodalidade, pedindo desde logo unidade. Avancem em unidade, pensando especialmente no caminho sinodal, disse o Santo Padre. Não tenham medo de escolhas corajosas. Leão XIV pediu aos bispos italianos para permanecerem unidos e abertos às provocações do Espírito, dizendo para não se defenderem dessas provocações, no fundo, para não terem uma atitude de recusa àquilo que é novo, mas de abertura. E assim, exortou os bispos da Itália a uma verdadeira mentalidade sinodal, que a sinodalidade se torne uma mentalidade no coração, nos processos de tomada de decisões
e nos modos de agir, disse Leão XIV. Então, esse novo modo de agir proposto por Leão XIV e por essa nova igreja, por esse Concílio Vaticano II, é aquilo que nós lemos ali no documento final do Sínodo dos Bispos, que fala justamente sobre a sinodalidade. Aquela questão de que fazer com que as pessoas se aproximem uns dos outros, que aceitem que todas as religiões elas levam no mesmo caminho. Francisco mesmo disse, né, que as religiões elas são linguagens diferentes, ou seja, que não há diferença entre a Igreja Católica e as demais religiões. Essa é a Igreja Sinodal tão falada. Não devemos mais nos aproximar dos outros que pensam diferente e que, para o catolicismo, o que diverge da doutrina católica não é a verdade de Deus, não é a verdade de Cristo. Não devemos mais nos aproximar a ponto de levar a verdade da Igreja Católica, mas e sim aceitar o que eles estão vivendo, o que eles estão acreditando. Isso vai contra o próprio Evangelho, não é verdade? O que Cristo fez? Todas as pessoas que Cristo se aproximava, que pensava diferente, vamos dizer assim, né? Ele ia no intuito de dialogar, mas de converter essas pessoas. Foi assim com Zaqueu, foi assim com a samaritana, pecadora em adultério. Jesus se aproximava, mas com o intuito de converter essas pessoas. Tanto é que ele dizia, vá e não peques mais. Então esse novo modo de igreja, e eles mudam até o nome, né? Isso provém já lá do Vaticano II, é uma continuação do que é a destruição da fé católica. Isso está longe de ser catolicismo. E aí vem uma questão importante para nós, né? Quem é que está ensinando essas coisas? Quem é que está proclamando isso como se fosse uma verdade? Uma autoridade que se diz Papa da Igreja. Aquele que deveria ser o guardião da fé, como diz o Vaticano I, não está sendo. Aquele que não poderia ensinar uma doutrina nova, está ensinando. Então é muito importante refletir nesses ensinamentos, nessas matérias que saem e ver como é que pode isso, né? Como é que pode vir de uma autoridade que se diz católica, né? E ainda que se diz a autoridade suprema do catolicismo. Então, é esse modo de pensar, é esse modo de agir que eles vêm demonstrando. E se a gente pegar, por exemplo, vou pegar aqui a Mortalio Animus de Pio XI, vou pegar só um trecho dela, mas se você não leu ela na íntegra, te aconselho a você a ler. E olha que Pio XI dizia: a única maneira de unir todos os cristãos. Assim, veneráveis irmãos, é clara a razão pela qual esta sé apostólica nunca permitiu aos seus estarem presentes às reuniões de acatólicos, porquanto não é lícito promover a união dos cristãos de outro modo, senão promovendo o retorno dos dissidentes à única verdadeira Igreja de Cristo, dado que outrora, infelizmente, eles se apartaram dela. Pio XI é muito claro no que ele disse ali, né? Não há outra maneira. Devemos nos aproximar, mas com o intuito de levar aquilo que nós temos como verdade da fé católica e não aceitar os erros das outras religiões. Uma igreja que o intuito é fazer com que as pessoas criem essa mentalidade de que todas as religiões são iguais e está tudo certo, está tudo normal. Então a gente precisa refletir sobre essas questões, né, e questionar como que pode isso, né, vindo de uma autoridade que se diz a autoridade suprema da Igreja. E é claro que isso não é de agora, né, isso é todo um processo, é todo um sistema de destruição da fé. Isso já começou lá no Vaticano II. Se você pegar o Vaticano II, você vai ver vários ensinamentos ali dentro que remete a essa igreja sinodal. No próprio catecismo do Vaticano II, você vai se deparar, todas as religiões têm o seu lado bom e louvável, você vai se deparar com o relativismo dogmático, dizendo que a verdade ela muda com os tempos.
E se você pegar encíclicas de papas antes do Vaticano II, é ensinando totalmente o oposto do que eles ensinam. Então você vê que é uma construção dessa mentalidade que Leão XIV está dizendo. É realmente mudar a mentalidade dos cristãos católicos, das pessoas, para acreditarem que todas as religiões são iguais. E aí entra a questão do sincretismo religioso e da construção de uma religião única, universal, que não é a religião católica. É a religião em forma de sincretismo. E eles vêm trabalhando isso já há muito tempo, né? Há muito tempo. Introduzindo essa nova mentalidade para introduzir essa nova igreja que agora eles deram até um nome para ela, né? Igreja Sinodal. Você que está assistindo, pelo menos tenha o interesse de buscar ler essas encíclicas, essa que eu acabei de mencionar, só um trechinho dela, Mortalio Animus, e comparar com que isso tudo que eles estão ensinando e ver se realmente pode ser a mesma igreja. Se essa igreja sinodal pode ser realmente a igreja católica de mais de 2000 anos. Então é muito importante você mesmo buscar e encontrar o que é a verdade do catolicismo. Então reflita, pense e veja, realmente essa igreja que estão falando pode ser a igreja católica? Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.